nesse bimestre, nós trabalharemos o livro de leitura a partir de um texto. Então, a Pro selecionou para vocês um texto, eu vou ler para nós conversarmos um pouquinho sobre ele, para fazermos a atividade do livro de leitura, tá bom? Vamos começar? Leia a coluna de Roseli Saião. Criança deve trabalhar? Você gosta de brincar, não gosta? Adora. Tem toda a razão em gostar de brincar. Estudar e brincar sozinha ou em grupo são duas coisas das mais importantes na vida de qualquer criança. Hoje vou falar sobre uma situação que eu acho que você já conhece, mas talvez nunca tenha dado muita importância. Há crianças que não podem brincar. Não, elas não estão proibidas. Elas não têm tempo. Sabe por quê? Porque trabalham, sim. Isso mesmo, trabalham como gente grande. Às vezes, até em serviços muito pesados que podem prejudicar a saúde. Quando você vai de casa para a escola, já deve ter percebido que em alguns cruzamentos há crianças vendendo guloseimas, pequenos objetos, flores. Há também as que fazem malabarismo, por exemplo, e depois pedem dinheiro aos motoristas em troca do pequeno espetáculo. Mas há também crianças que trabalham em lixões, em plantações, quebrando pedras, colhendo e descascando grãos, como o cacau que produz o chocolate. Você nem imagina. Muitos pais sabem que elas trabalham, são pobres e o dinheiro que o filho traz para casa é de grande ajuda. Mas não sabe que o mais importante para a criança é ir para a escola e ter tempo para brincar. Há crianças que fazem tarefas domésticas, precisam arrumar a cama, lavar louça, essas coisas. Mas isso não é trabalho, é uma colaboração para que a casa fique sempre organizada e para que a família viva melhor. Há também as que não trabalham, mas que têm a agenda tão cheia de compromissos que também acabam ficando sem tempo para brincar. É como se trabalhassem. Espero que não aconteça isso com você. E se acontece, é preciso contar a seus pais que sente falta de tempo livre, está bem? Converse com eles e com os professores a respeito do direito das crianças e sobre as que não conseguem ter esses direitos. Vai ser bom ter sua opinião sobre esse assunto. Bom, acho que o primeiro ponto, que a gente tem que destacar aqui e que nós conversamos muito em sala, nesse começo de bimestre, foi com relação aos direitos das crianças. Lembra que nós trabalhamos sobre o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, dos direitos que as crianças têm? A moradia, a uma família, a ser cuidada, a ser respeitada, a brincar, a estudar, a saúde. Então, as crianças têm muitos direitos assegurados pelo ECA. Mesmo assim, tem muitas dessas crianças que não são respeitadas em seus direitos. Elas não têm isso assegurado, isso garantido, Muito pelo contrário, como nós vimos no texto da Roseli, muitas precisam trabalhar desgastantemente, trabalhar muito duro para ajudar os pais com o dinheirinho que entra em casa. Porque elas não têm, o papai e a mamãe não têm um trabalho que recebam um salário e que consigam sustentar a casa. Então, as próprias crianças, mesmo pequenas, mesmo sem condições, elas saem de casa, vão trabalhar para ajudar no dinheirinho que entra em casa, para ajudar no sustento da casa. A autora fala no texto também que tem serviços que são tão pesados que acabam prejudicando a própria saúde da criança. Imagina aquelas crianças que têm que ficar quebrando pedra, carvão, ou ficar horas e horas na lavoura, na agricultura trabalhando. E mesmo aqui na cidade, quantas crianças nós vemos nos cruzamentos, nas ruas,
pedindo, né, dinheiro, ou fazendo, como ela mesma diz, malabarismo com bolinhas ou com outros tipos de objetos para poder pedir um dinheirinho, um trocadinho no final do pequeno espetáculo que eles realizam, como a própria autora chama no texto, né? E isso é uma situação muito triste, né? Muito triste saber que temos leis que diz que as crianças precisam ser respeitadas, cuidadas e amadas, mas ao mesmo tempo nós temos pessoas famílias na verdade, que não conseguem garantir isso para as crianças, porque, né, a sobrevivência pesa mais, né? A importância de trazer o dinheirinho para a sobrevivência acaba sendo mais importante no momento, né? Como nós falamos ainda há pouco, que elas precisam trabalhar fora para poder ajudar no sustento. Imagine, né, o quanto é triste para um pai saber disso, que seu filho não pode brincar, não pode ir para a escola, mas precisam trabalhar em coisas, né, às vezes pesadas, para poder ajudar a trazer dinheirinho para casa. E muitos pais não têm nem essa consciência, eles nem pensam nisso. O que para eles importam é o trabalho e o dinheirinho entrando. E é importante também salientar, né, que não é que eles não se importam que os filhos trabalhem, eles não têm escolha também, né? É o que eles conseguem fazer para poder se manter. Então, eles talvez não tenham nem conhecimento, não tenham nem clareza, esclarecimento da importância do brincar e do estudar para uma criança, né? Isso faz toda a diferença para o resto da vidinha dela. O brincar e o estudar, né, quando a gente é pequeno, a criança, vai nos acompanhar para o resto da vida. É muito importante eu brincar agora, para que eu também possa depois fazer as minhas coisas de modo diferente, né? Então o brincar não é brincar por brincar, mas é que no momento da brincadeira as crianças desenvolvem muitas habilidades, né? Repensam muitas ações também. Pode ser que tenha algumas pessoas pensando assim, algumas crianças, então vou falar para minha mãe que eu não vou mais fazer nada, ajudar em nada. Não, pode parar com isso. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, trabalhar é uma coisa que não é correta para a criança, perfeito. Agora, ajudar nos afazeres domésticos, claro que sim, né? A organizar o quarto, a tirar o lixinho do banheiro, a guardar os brinquedos ou colocar a mesa, né? Sempre tem coisinhas que a gente pode fazer para ajudar, para manter o espaço onde a gente vive organizado, gostoso, né? Porque quem é que gosta de viver num ambiente sujo, bagunçado? Ninguém, né? Então, essas colaborações que vocês fazem em casa, isso é muito importante. Isso não é um trabalho. Isso é um exercício também que vocês vão fazendo para quando vocês ficarem adultos, vocês saberem como lidar com a casa de vocês, com a vidinha de vocês. Um ponto bem importante que a autora coloca lá no texto, né, é sobre as crianças que não trabalham, né, que não precisam trabalhar, porém que também não tem tempo de brincar, não tem tempo livre. Porque tem tantas coisas, tem natação, reforço, balé, judô, futebol, tem tantas coisas, inglês, tanta coisa uma em cima da outra, que o tempo acaba não sobrando tempo livre para nada. Então é claro que é importante a gente fazer esporte, a gente estudar, fazer cursos, é muito importante. Não só porque a gente é criança, mas porque a gente vai levar isso para a nossa vida toda. Mas também é importante a gente ter cautela, ter cuidado e saber que não está sobrecarregado, né? Que a gente vai ter tempo de fazer as atividades que são importantes, sim, e muito importantes, mas também é importante eu garantir um tempinho livre para eu brincar, para eu descansar, para eu realmente ser criança. Isso é muito importante, né? E ela até dá um conselho, né, no texto. Ela diz, olha, se isso acontecer com você, converse com seus pais, diga a eles que que está sentindo falta de um tempinho livre, que está com muita coisa para você fazer. E esse é o melhor dos mundos, né? Não é deixar de fazer as coisas, porque a gente não tem que deixar. A gente tem que organizar as coisas de maneira
que a gente consiga fazer as coisas, as atividades, mas que também que a gente consiga brincar e se divertir. Bom, acho que a nossa conversa, né, até aqui sobre o texto, deu pra gente pensar um pouquinho em várias coisas, né? No quanto é difícil a vida de muitas crianças por aí, o quanto nós somos privilegiados, né, por termos uma escola boa, termos uma família que cuida da gente, termos os nossos brinquedos, termos os nossos amigos, né? Quantas crianças não têm nada disso? Né? O quanto é difícil a vidinha deles. Então a gente tem que ser muito grato, né, à mamãe, ao papai, a tudo que eles fazem, porque também não é fácil, eles trabalham muito, batalham muito para conseguir isto e conseguir oferecer a vocês coisas boas, né? Conforto, qualidade de vida, tantas coisas boas que vocês vivenciam, né? Então isso que a gente precisa sempre pensar, né? E sempre ser parceiro da mamãe e do papai, sempre respeitar, sempre colaborar, né? Sempre ajudar naquilo que for necessário, né? Sempre se disponibilizar. Mãe, quer que eu te ajudo? Pai, né? Quer que eu te ajudo? E sempre ter essa parceria e ficar juntos um dos outros, né? Porque isso que é importante, a gente viver bem e agradecer por aquilo que a gente tem. Fiquem bem, viu? Saudades de vocês. Até mais.